às vezes a rede sempre falha, mas gostaria que, primeiramente, eu queria dar a minha contribuição ali, dizer ao professor que entendi, acompanhei durante a exposição do professor e captei algumas coisas e quero fazer alguns comentários também, se é possível. Certo. Estão a ouvir? Sim, pode fazer. Bem, pronto, eu quero pegar já na última parte que fala sobre as finalidades dessa disciplina, nossa disciplina. No documento que eu li, eu tinha lido antes de ontem que as finalidades de uma disciplina constituem os elementos essenciais do currículo escolar. Claro, e daí anotei na ótica dos bispos portugueses, tanto é que, dizendo assim, que esta disciplina tem como grande finalidade formação global dos alunos e que permita o reconhecimento da sua identidade e progressivamente a construção de um projeto pessoal da vida. Promove-se a partir do diálogo, da cultura, dos saberes adquiridos nas outras disciplinas com a mensagem e valores cristãos enraizados na tradição cultural portuguesa. Bem, é ali que, como está a portuguesa, que não tiro nenhuma vírgula e nem acrescento, só para dizer que nós, na semana passada, nós vimos que o nosso concordata, o ensino, nós viemos desde o tempo português, então que isso enquadra-se perfeitamente que a intenção dos bispos calverdianos também seria, se calhar, a mesma coisa. Eu também já li todas as finalidades, por isso eu só queria fazer esse comentário e entrar depois. Muito obrigado, Antônio. Realmente é um aspecto relevante, a finalidade. Como eu disse, tem essa dimensão filosófica da interrogação, do porquê dessa disciplina. Portanto, logo, concordo plenamente em realçar esses aspectos. Mas... Professor, bom dia. Janete, sim, bom dia. Eu queria intervir na questão da relação entre a catequese e a educação moral, religiosa e católica, em que num dos documentos diz que a catequese surge dentro da comunidade, não é? E torna-se responsabilidade dessa comunidade, onde ajuda todos a se tornarem membros da igreja, a saberem estar na comunidade eclesiástica. E que a educação moral faz a ligação com culturas onde está esta convivência e que essa convivência seja sadia e harmoniosa à luz da fé. Como o professor já falou um pouco sobre essa diferença, eu queria que o professor escrevesse mais sobre esse assunto. Se faz favor. Muito bem, Janete. Muito bem. Realçou aspectos essenciais de um e de outro domínio. Mas a pergunta é para todos nós. Eu devolvo para a plateia, né? Caso não houver, então eu posso dar a chega, mas devolvo a palavra, tendo em conta nós já temos um bónus de mais 40 minutos, significa que não vai cair. Como é a primeira vez que estamos a utilizar no endereço da escola, né? Portanto, eu recebi agora uma mensagem que não vai haver interrupção. Mas devolvo a palavra à plateia para comentários. Professor. Anila. Sim, eu queria que o senhor repetisse a pergunta porque fizeram-me uma chamada do trabalho, então perdi-me. Tive que entrar de novo. Eu queria saber apenas a pergunta. Bom, temos um comentário da Janete sobre a catequese e o ensino escolar religioso, que pediu para comentar, mas eu pedi o comentário geral em relação a toda a apresentação que fiz, portanto, com enfoque num ou outro aspecto. Seja o primeiro texto
não é? Seja a catequese, sejam as finalidades. Tá bom? Quem mais? Alô? Sim. Sim, Maria da Luz. Alô? Sim, sim. Bom dia. Bom dia. Eu entrei um pouco atrasada. Quando eu só vi praticamente no final, é que eu li a parte finalidade de educação moral e religiosa católica. Estava a ler alguma coisa. Oh, que pena, Maria. Alô? Sim, sim, sim. Pode, ouve. Estão a ouvir-me? Agora sim. Está a ouvir melhor. Ok. Sim, estava a dizer que quando eu consegui ouvir a mensagem, já estava praticamente no final de finalidade de educação moral. E não consegui ouvir as apreciações anteriores do professor, mas estava a escutar a partilha da Janete, que leu naquele documento do bispo. E a catequese surge dentro da comunidade, a educação moral faz ligação exatamente tudo isso. Mas só queria... Alô? Das igrejas. A educação moral... Alô? Sim, sim, sim. Pode continuar. Então, ok. E a minha reflexão é assim, a catequese da responsabilidade da igreja, a igreja que vai, a diocese, não é, vai orientar aqueles documentos como dirigir para cada volume, e a educação moral também são dentro da igreja, mas também os leigos vão colaborar para transmitir. Mas a catequese sabemos que a finalidade é para receber um sacramento, por exemplo. E da educação moral vamos trabalhar introduzindo nos alunos os valores morais, sim, religiosos, mas também os valores culturais, porque nós vivemos num mundo de desafios. Os alunos devem aprender aquilo que regula a sociedade, que deve regular o ser humano, para podermos ser pessoas equilibradas, porque se calhar a sociedade que temos hoje é fazem pessoas de bem, então pouco a pouco é nesta cultura que nós vamos interiorizar os nossos alunos desde muito cedo, que nós devemos seguir assim, para podermos andar bem e deixar também que essa geração, cultivando os valores que devem nortear a vida do ser humano, deve também passar para as outras gerações e continuar assim a caminhar Alô? Sim, sim, sim. Estamos a ouvir. Acho que Alô? já... sim, sim. Maria de Luz, já ouvimos o essencial. De vez em quando a corte. Acho que mas já conseguimos reter o essencial. Alguém mais quer reforçar? Quer... Assim, uma pessoa com mão levantada. Maria Leonina. Marlene. Tenho várias mãos levantadas. Maria Leonilda tinha levantado primeiro, depois o Arnaldo, depois a Ana Rosa. Marlene. Marlene também. Ainda está me levantando. Ana Hilda. Ok. Maria Leonilda. Deixa eu ruído com o corte. Maria Leonilda, infelizmente, seu som não está muito bem. Arnaldo. Pedimos desculpas à Maria Leonilda. Senhor, está a ouvir?
Maria Leonilda, infelizmente, o som está muito... Sim. Vamos passar ao Arnaldo. Arnaldo. Sim, professor. Não está a ouvir. Maria Leonilda, fica para depois, se conseguir se posicionar. Sim, professor. Pedimos desculpas. Pedimos desculpas. Arnaldo, você levantou a mão para falar? Sim, professor. Sim. Eu tenho uma questão a fazer, né? Uma pergunta aqui. Posso? Sim. Sim, professor. Quando o professor disse que não se deve confundir a catequese com esta disciplina, e para não cairmos no erro, porque muitos pais que têm filhos que são acólitos e que estão na catequese podem achar que não é necessário, uma vez que pertencem aos grupos de acólitos e participam também nas catequeses. Mas também eu queria perguntar se isso não é extensivo às outras igrejas, uma vez que talvez se pensassem que não é catequese, e de certeza que iriam deixar os seus filhos assistirem a essas aulas, dessas disciplinas. Esta é a minha questão e a dúvida também. Exato. Obrigado. Tenho. Obrigado, Arnaldo. Ana Rosa. Marlene. Ana Rosa, você... Ana Hilda vai esgotar o seu raciocínio. Sim. Ana Hilda, vá. Você pode intervir. Está focada no meu ecrã. Oi, professora. Muito bem. Oi, colega. Eu relacionando a catequese com a educação moral católica, para os colegas e para o professor me ajudar na minha reflexão. Vi que na catequese, como catequista, estou aqui a falar dos adolescentes que estão a participar na catequese, para integrar na Igreja Católica. Esse é o nosso objetivo. Queremos os nossos catequizandos junto conosco na nossa igreja. Mas eu vejo que na educação moral católica nós vamos trabalhar, se calhar, com todas as religiões. E aqui o objetivo é transmitir os conteúdos. Esses alunos integram na sociedade com valores e ética que são a própria sociedade. Exato. Eu queria partilhar, porque essa disciplina ainda é nova para conosco. Era isso que eu queria partilhar. Certo. Obrigada, Ana Hilda. Marlene. Bom dia, muito obrigada. Certo. Eu queria dar o meu contributo em relação às mesmas questões que estão levantando aqui, a educação moral e a catequese. Estão a ouvir-me? Sim, estamos a ouvir. Muito bem. Tá bem, obrigada. Então, eu queria dizer um bocadinho aqui que a educação moral ela é diferente da catequese, sim, mas é complementar, complementa a catequese por ser ensino escolar, não requer a adesão de fé, mas transmite os conhecimentos sobre a identidade da vida cristã, do cristianismo, não é? Então, a EMRC vai transmitir aos alunos os conhecimentos
dessa identidade. Então, contribui para a formação global da pessoa e permite transformar o conhecimento em sabedoria de vida. É isso que eu consegui tirar. E habilita-se a pessoa a descobrir o bem e a crescer na responsabilidade. Pelo menos é o que eu tirei durante a leitura, pelo menos é a diferença que eu consegui tirar. E nós que já estamos a trabalhar com essa disciplina, isso aqui respondendo ao Arnaldo, qualquer nós já temos alunos que não são católicos, porque depois que estudaram, que viram o objetivo dessa disciplina, então interessaram bastante para que os filhos conheçam, tendo em conta a identidade e quais são seus objetivos. Por isso, qualquer um pode estudar, tendo em conta o objetivo. Então, aí é que faz a diferença entre a catequese e a educação moral. Obrigada. Muito bem, muito bem. Excelente, chega. Não sei se tenho... Ana Rosa, você quer tentar ver se consegue agora? Sim, professor. Bom dia. Bom dia, colegas. Está melhor, Ana. Muito bem. Era só para complementar o que o colega de engenho disse sobre o que os bispos portugueses disseram acerca da grande finalidade da educação moral religiosa católica. E eu também destaquei, fiz uma paridade entre as finalidades destacadas no texto 9 sobre o contributo da educação moral religiosa católica, com o outro texto, que é o texto número 11, e as finalidades da educação moral religiosa católica. Certo? Certo, certo. Na página 78 desse texto 11, eu sublinhei uma parte que eu acho que é importante, que abarca a semelhança do que o colega disse, sobre do que os bispos disseram. Também o Papa João Paulo II frisou uma parte aqui que eu considerei importante, e eu acho também que abrange todas as outras finalidades. E diz assim, que a educação moral e religiosa católica deve ser orientada de acordo com o pensamento de João Paulo II, para formar personalidades ricas de interioridade, dotadas de força moral e abertas aos valores da justiça, da solidariedade e da paz, capazes de usar bem a própria liberdade. Eu gostei dessa parte onde diz capazes de usar bem a própria liberdade. E corremos o risco de ir direcionando mais para a libertinagem, usar a nossa liberdade excessiva, porque somos livres, às vezes nós abusamos da nossa liberdade. Seguramente que com a educação moral e religiosa, ficar dotados de certas bases, de ingredientes que nos ajudam a usar, a fazer o bom uso da nossa liberdade, omitindo certas coisas, certas expressões ou certos atos incorretos e abusando, se calhar, ou cultivar atos e aspectos que são mais úteis para a nossa vivência. Era isso. Obrigada. Exato. Muito obrigado por ter trazido essa dimensão, esse olhar do Papa João Paulo II, que terá participado num dos eventos na aula passada, fizemos referência a isso, e está no documento Identidade da Educação Moral e Religiosa Católica. Muito obrigado. Estou a ver a mão da Filomena, quer falar? Da Silva? Seja falar? Ou é concordância? Sim, bom dia, professor. Bom dia, Filomena. Sim. Não, professora, para acrescentar quanto à especificidade de educação moral e a catequese. Sim. E devemos ver que quanto se refere à catequese, a educação moral e religiosa tem o seu ponto de vista específico. E a catequese tem o seu ponto de vista geral. E a catequese tem o seu ponto de vista específico. E a catequese tem o seu ponto de vista específico. E a catequese tem o seu ponto de vista geral. E a catequese tem o seu ponto de vista específico.
no que, uma vez que não se pressupõe, que não se a fé dos que frequentam, dos que vão para a igreja. O objetivo da educação moral já é diferente, ali é diferente da catequese. Então, onde isto significa que usa uma metodologia própria e onde podemos abordar que tem as Bíblias e textos de doutrinas, onde que podem que dá um reforço ao estudo. E por isso podemos ver que, então, nesse âmbito, a catequese explora textos bíblicos partindo do princípio para o catequizando, para partilha, mesmo ponto de vista sobre o significado religioso, mas a educação moral religiosa não aborda isso. Tem um ponto de vista já diferente da catequese. Por isso que podemos dizer que a catequese e a educação moral religiosa são duas coisas especificamente diferentes. Quando o professor de educação moral vai para a sala de aula, tem de esquecer que se está a fazer uma catequese, mas sim a dar uma aula. É isso, obrigada. Exato. Muito obrigado, Filomena. Ok. Não sei se há mais, se não, podemos... Eu acho que queria, já... professor. Professor, eu levantei o dedo, o senhor não viu? Quem? Eu levantei o dedo. Professor, eu queria... É que o ecrã, como somos bastante, o ecrã já ficou mais pequeno. Então não consigo ver. Opa! Eu queria, alô? Manuel falou, Manuel. Professor, eu queria... Maria da Luz, não é? Sim, professor, eu queria. Posso? Maria, alô? Sim, sim. Maria, estou aqui a fazer a gestão, a tentar. Né? Ok, Maria da Luz, pode? Posso. E quanto à questão, a preocupação do colega Arnaldo, acho que ele disse dos pais que têm filhos acólitos que não devem ir à catequese. Acho que foi isto a preocupação do Arnaldo. Que pensa que não deve ir, que acham que não deve ir porque já está... Como fazer? Como é que nós devemos? Que argumentos? Portanto, já só pelo fato de estarem no acólito que não devem ir à catequese, que não é assim? Que alguns eventualmente acham, está no texto também, que se nós não diferenciarmos muito bem, não é, esses pais podem, não optar por matricularem os filhos, porque uma vez que já estão na catequese, já participam de atividades da igreja, etc. Sim, sim. E agora a minha contribuição, eu só queria partilhar a minha ideia, porque ser acólito e ir à catequese são duas coisas que podem complementar, porque o acólito já vai prestar um serviço, mas agora, como é que poderá continuar na igreja, ou então por um bom tempo a fazer esse serviço e como deve ser? E pode... Estão a ouvir-me? Sim, sim, estamos. Muito bem. Alô? Alô? Estamos a ouvir muito bem, Maria. Ok, está bem. Sim, sim. E a dizer que é preciso reconhecer a importância de cada um, não é verdade? A catequese ajuda, o acólito também ajuda, ser acólito. Agora, essas duas coisas podem ser harmoniosas. E dessa harmonia, como li também no trecho de Cultura, Escola e Religião, dessa harmonia é que vai brotar a sabedoria. O menino que está aí como acólito, indo à catequese, vai se calhar saborear essa alegria de ser um religioso ou ser uma pessoa então do bem, de continuar na igreja, porque muitos depois vão sair da igreja. Podem ir até a crisma, saem da igreja, se calhar que aquilo não lhe disse nada. Então é preciso agora que nós, os pais,
tenhamos essa consciência de fazer, de ajudar o menino a descobrir o valor da catequese, o valor de ser acolhido, a viver essa experiência de modo que o menino continua na igreja, sem sair da igreja, porque se calhar só experimentar a beleza desse trabalho e continuar a acreditar que aquilo que fez desde criança até a fase da adolescência, juventude, lhe traz alguma felicidade, alguma alegria para a vida mais à frente, para continuar a ser um bom cristão e a dar também o seu contributo na igreja e na sociedade, como ser humano e como cristão. Muito bem, muito obrigado. Era isso que eu queria, tá bem. Muito obrigado, Maria da Luz. Manuel Tavares está com a mão levantada já há algum tempo. Não sei se deseja falar. Sim, senhor professor. Exato. Certo. O senhor está a ouvir-me? Estamos a ouvir muito bem. Sim, eu queria fazer algumas considerações. Temos as finalidades da educação moral e religiosa católica, mas também acho que está a ter aqui algum desconhecimento das finalidades da catequese. Ora bem, vendo essa dificuldade, eu queria dizer aos colegas e à turma inteira de que a finalidade da catequese, em primeiro lugar, é fazer de um indivíduo ser cristão. Dar a formação básica da Bíblia, em que o indivíduo possa ter o conhecimento da sua realidade, da sua história do seu próprio povo, enquanto povo de Deus. Agora, já a finalidade da educação moral e religiosa católica vai num sentido muito mais profundo e mais abrangente. Vai consolidar, não só a nível do conhecimento da catequese em si, que é a formação bíblica, mas sim também na dimensão cultural do fenômeno religioso, do cristianismo, sobretudo. O aluno deve conhecer o conteúdo da mensagem cristã, identificar os valores evangélicos, estabelecer o diálogo entre a cultura e a fé, adquirir uma visão cristã da vida. Não é? Essa finalidade da educação moral e religiosa católica vai aprofundar e formar de uma forma mais clara e dar o aluno a conhecer mais a sua vida cristã e, sobretudo, a consolidar a sua própria vida ao longo da sua caminhada de peregrinação na Terra. Vai dar um novo sentido, não só da cultura cristã, mas também das outras culturas, nomeadamente as outras religiões que existem no mundo. É neste caso, é neste aspecto que eu queria frisar aqui para que todos tenham um conhecimento mais profundo, porque a catequese é num sentido muito mais limitado, não é? Não aprofunda praticamente todo o conhecimento que é consolidado nas finalidades da educação moral e religiosa católica. Exato. Eu não sei se o senhor está a ouvir. Ouvimos muito bem e agradecemos Sim. a contribuição. Muito bem. Maria Leonilda outra vez. Maria Leonilda, tentamos. Anila. Sim. Professor, sim. Sim, Maria Leonilda? Quer tentar? Para ver se dá.
Se não, passamos. Anila, você está com a mão levantada? Sim, professor. O raciocínio vai na linha da questão do colega Arnaldo, mas penso que a colega Marlene esclareceu-me um pouco, porque nós que não somos professores e não temos a pedagogia, e enfrentar essa disciplina numa sala de aula com alunos diversos, podemos encontrar alunos de outras religiões. E a grande tendência, por vezes, é confundir ou misturar assuntos que é da catequese e que não faz parte do objetivo da disciplina. Então, minha questão vai nesse sentido. Qual a postura ou qual a atitude que o professor deveria ter perante alunos diferentes que vivem a sua religiosidade de forma diferente, de acordo com a sua crença? Como será essa atitude que o professor deve ter perante essa situação, se vier a ter uma turma com diferentes da disciplina, é responsável. É mais nesse sentido que vai a minha reflexão. Certo, certo. Muito bem, Anila. A questão da Anila é muito pertinente, só que é uma questão que vai ser... Nós vamos ter uma disciplina no segundo ano que é didática desta disciplina. Como ensinar educação moral e religiosa católica. Ali, com a ajuda da professora Lígia, da Faculdade de Teologia, é a disciplina onde nós vamos agora manusear os manuais. Vamos pegar os manuais, ver os programas, ver os conteúdos e ver metodologia específica. E, a partir daí, cruzado com a formação de professores, vamos ver, né, a postura do professor, a atitude do professor, a gestão, né, de uma aula desta disciplina, tendo em conta vários fatores, desde daquilo que a Anila colocou, de alunos de outras religiões, mas de pessoas com dificuldades de aprendizagem, enfim, aí é o aspecto já mais didático, mais da metodologia, mais específico, que vamos trabalhar no segundo ano. Mas a questão é pertinente, fica, né, na lista das questões colocadas. Temos pouco tempo. Eu acho que, desde a questão colocada pela Janete, julgo que está satisfeita com os vários comentários. Nós vimos no texto que o que diferencia, primeiro, Sim, são os professor. comentários, quer dizer, os vários comentários. Sim, professor. E se está satisfeita com os comentários, né, tendo em conta você que colocou a primeira questão, e em relação à catequese, ao ensino, julgo que temos contribuições diversas que nos ajudam a compreender, né, melhor, que são efetivamente duas áreas complementares, mas cada um no seu espaço, cada um, digamos, na sua perspectiva, com um elemento importante de distinção, que tem a ver com as finalidades. O António referiu também, reforçou o Manuel Tavares, aliás, também o António, começou com as finalidades. O público-alvo é diferente, os conteúdos são diferentes e os espaços são diferentes. Portanto, são esses elementos, as finalidades, o público-alvo, os conteúdos, os espaços. No fundo, porque naturalmente, são áreas complementares que têm há uma dimensão que é comum. A dimensão evangelizadora, por exemplo, é comum. Mas na identidade da disciplina, educação moral e religiosa católica, vimos
com os outros eixos, o eixo escolar, que integra um currículo escolar, e o eixo da transcendência, que tem a ver com aquilo que relataram ali. Trabalhamos a dimensão da cultura. É esse aprendizado que deve orientar a nossa vida, ajuda a trabalhar a vida. E ali, não sei se dei o exemplo de uma mãe em São Vicente que, numa ação de sensibilização para a matrícula, essa mãe pediu o manual, não é? Esfolhou o manual da disciplina. No final da reunião, disse: não, pelo que eu já vi, pelos conteúdos que já vi neste manual, pode inscrever o meu filho, eu vou assinar a declaração e o meu filho. Portanto, ela é mormon, portanto, não é católica, mas tendo em conta os conteúdos que viu, a metodologia, porque o livro é bastante didático, né, permite, portanto, imediatamente ficou sensibilizada e viu que não é, afinal, catequese, mas é sim um ensino que foca nas atitudes, nos valores, na cultura, e tem uma dimensão de mudar comportamentos das pessoas e, sobretudo, realçando aquilo que foi dito há bocado, a questão da liberdade, sem cair na libertinagem. Temos contribuições muito importantes, né? Temos elementos. Acho que uma leitura, uma segunda leitura mais fina, vai ajudar-nos a apreender melhor e, sobretudo, cada um a construir os seus elementos e, eventualmente, poder responder, né, ao trabalho. O trabalho da avaliação, um primeiro trabalho, nós está decidido que vamos continuar com esta modalidade, tendo em conta que não vamos ter aulas presenciais, infelizmente, durante este semestre. Vamos ver mecanismos de avaliação. Julgo que, seguindo este procedimento, nós podemos perfeitamente solicitar um trabalho de reflexão, um trabalho de produção, não é? Dentro dessa lógica de discussão dos textos, complementado com as aulas, sem dificuldades nenhumas. Não sei se fiz entender, se está claro, sim? Luz. Professor? Sim, já. Professor e aos colegas pelo esclarecimento. Agradecer ao professor e aos colegas os esclarecimentos, mas também surgiu uma dúvida em relação ao que a Anila acabou de dizer também, que é o seguinte: a educação moral religiosa católica, ela tem como objetivo o estudo do fenómeno religioso, não é? Mas ela também é uma educação católica. Vamos lidar com alunos de diferentes religiões, mas como vamos abordar as questões a nível da Igreja Católica, por exemplo? Aqui, Marlene pode retomar. Bom, a Marlene deu um contributo. Então, okay? Não, eu sei, eu entendi. Só que, como o professor disse também, isso talvez será uma curiosidade a ser satisfeita na aula que vamos ter sobre essa disciplina, não é? Exato, exato. Na disciplina da didática do ensino, que é como ensinar, aí vamos, inclusive, ver. Há bocado alguém falou da Bíblia. Os conteúdos, não vamos trabalhar com a Bíblia diretamente, mas os conteúdos temos várias citações bíblicas. Mas isso vamos ver na disciplina da didática, que é uma disciplina específica sobre a metodologia do ensino, onde vamos esfolhar os manuais. Sobretudo, a maioria ainda não é professor ou professora da disciplina, mas tendo os manuais em mãos, tendo o programa em mãos, nós ali vamos compreender melhor, não é? E, sobretudo, o programa está feito, está formatado em situações, em determinadas situações, como trabalhar, e aí vamos saber,
né, pouco a pouco, como trabalhar essa dimensão católica, não é, nesta disciplina. Porque a disciplina não é apenas cristão, mas, sobretudo, é católico acima de tudo. Não sei se há mais perguntas, mais achegas. Sim, professor. Ana Rosa. Eu vou sair um pouco do assunto, não sei, acho que já estava no final da aula, pois não? É só uma preocupação. Acho que sim, pode colocar sem nenhum problema.